Olá, queridos alunos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Sala Teológica, volume 4. Nós já abordamos vários temas interessantíssimos no nosso curso, desde a primeira aula, e agora vamos para mais uma aula, complementando os nossos estudos. Vamos agora para um texto muito polêmico e de difícil interpretação por maioria dos crentes que estudam a palavra de Deus, porque é um texto realmente que eleva o nosso pensamento, eleva o nosso e aguça a nossa curiosidade também para tentarmos compreender o que é que acontece com dois textos em particular que parecem estar em contradição. Parece haver uma discrepância entre eles. Um diz que Jessé era pai de 7 filhos e outro diz que Jessé era pai de 8 filhos. Então, quantos filhos, de fato, teve Jessé, o pai de Davi? Quantos irmãos teve Davi? Davi era o 7º, era o 8º filho. Como que nós podemos entender essa expressão bíblica ou anexar, associar, ligar um texto ao outro sem que haja uma discrepância, sem que haja uma contradição, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, revelada e iluminada, e nela não pode haver nenhum tipo de contradição. Os textos podem estar diferentes na narrativa, na história contada, mas não podem se contradizer, devem se complementar, porque nem tudo que é diferente é contraditório. Às vezes um texto está diferente do outro, mas ele não se opõe ao que o outro diz. Ele apenas complementa. E assim é o que nós vemos principalmente nos evangelhos e em outras partes das Escrituras. E é o que nós vamos analisar agora. Então, vem comigo e vamos acompanhar. Bom, em primeiro lugar, no texto de 1 Samuel 17:12, vemos o resumo de quantos filhos de Jessé existiam. Quantos filhos Jessé teve? Nós precisamos ver, então, o que está escrito. Está escrito assim: Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. É o que está escrito em 1 Samuel 17, versículo 12. Aqui vemos a menção de que Jessé teve 8 filhos. Então guarde essa informação, guarde esse registro. Jessé, nesse texto, teve 8 filhos. Mas não para por aí. Quando estudamos o livro de genealogias de Davi, observamos que na citação dos filhos de Jessé aparecem apenas 7 nomes. Aparecem apenas 7 nomes e não 8 nomes. Esses filhos são os seguintes: Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. Depois Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. Em 1 Crônicas 2:13-15, é o que nós lemos aqui. A pergunta que fica é: por que um texto diz 8 filhos de Jessé e outro diz 7 filhos? O que é que aconteceu? Onde está o outro filho? Está faltando um. Onde está esse filho? Quem era esse filho? Como é que nós podemos descobrir o que aconteceu? Qual é o paradeiro desse filho, desse 8º filho de Jessé, este outro irmão ou irmã de Davi? Vamos ver então. Bom, possivelmente esse 8º irmão de Davi, ou esse 8º filho de Jessé, no caso, provavelmente ele não foi citado em 1 Crônicas porque morreu sem descendentes. Essa é uma possível resposta que nós podemos dar a esse intrigante assunto. Certamente não faria sentido em uma genealogia, que justamente a ideia era de citar os descendentes, colocar alguém que morreu sem gerar descendência. Então, alguns intérpretes acreditam exatamente nisso, que Jessé teve 8 filhos, porém um destes 8 filhos não gerou, não teve descendência, e por isso
não é contado, por isso não é citado nas genealogias, ok? Você precisa então compreender o que é que está ocorrendo dentro desses textos. Bom, o texto de 1 Crônicas é o mais fiel e fala que Jessé teve 7 filhos. 1 Crônicas 2, 12 a 15, cita os nomes de 7 dos filhos de Davi, ou 7 dos filhos de Jessé, e Davi sendo colocado como o 7º, mesmo sendo caçula, com o texto, né, que nós já lemos, já fica isso bem claro. Um outro testemunho que nos ajuda a entender é o que encontramos em 1 Crônicas 27, 18. Fala de Eliú, irmão de Davi. Eliú, irmão de Davi. Não encontramos Eliú na lista dos 3 primeiros que nós lemos já. Eliabe, Abinadab, Samá. Então, ele poderia ter nascido entre o 4º e o 7º, entre o 4º e o 7º filho de Jessé, o que faz ser omitido na lista de 1 Crônicas 2, 12 a 15. Essa é uma interpretação, possivelmente, mais coerente do que as outras, porque nela nós conseguimos enxergar esta observação com mais detalhes de que Jessé não teve apenas 7 filhos, mas teve, de fato, como a Bíblia diz, 8 filhos. Estes 8 filhos, homens, tá? Deixa bem claro isso, 8 filhos homens. Lembrem-se que nas genealogias as mulheres, de fato, não são citadas. É muito, muito raro a mulher ser citada numa genealogia. Isso acontece na genealogia de Jesus, como você conhece bem, Mateus, e também nós vemos isso em Lucas. Mas a ideia das genealogias é dar um panorama geral da árvore genealógica daquela família em questão, e o foco é exatamente mostrar quem são os personagens que se destacaram dentro daquela família específica, e não falar de todos os descendentes ou ascendentes daquela determinada casa. A intenção da genealogia é mostrar isso. Como eu já disse aqui em uma de nossas aulas, a genealogia é como um álbum de fotografia, como uma foto de família. Sempre falta alguém, não estão todos ali sem exceção. Sempre falta alguém. Por quê? Vão colocar ali nas genealogias aqueles que se destacaram, as pessoas mais importantes, as pessoas que tiveram uma ação maior, que tiveram uma atitude diferenciada. Sempre é assim que vai acontecer nas genealogias. Por isso que na genealogia de Jesus acontece até a citação de mulheres, como Raabe. Então nós vemos que Deus fez com que isso acontecesse de forma absolutamente abrangente para que houvesse um entendimento por todos nós e para que nossa fé fosse edificada nesse sentido. Claro, você conhece a família de Jessé, você conhece a história de Davi, porque Davi é o personagem mais citado das Escrituras. O nome humano que mais aparece na Bíblia é o nome de Davi, aparece mais de 900 vezes na Bíblia Sagrada. E Davi é um ascendente de Cristo, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Não se esqueçam também que na Bíblia você não tem a expressão neto, você não tem a expressão avô. Geralmente, no Antigo Testamento, pode ser traduzido sim, mas na Bíblia, no original, não existiam esses termos, essas terminologias, avô. Geralmente se colocava pai. Pai poderia ser o avô, poderia ser o bisavô, não necessariamente o pai biológico daquela pessoa. E filho também, pode ser o filho do filho, pode ser o neto, e pode ser o bisneto, pode ser o tataraneto, e assim sucessivamente. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi, mesmo não sendo biologicamente filho de Davi. Há uma distância aí de séculos entre Jesus e Davi, mas ele é chamado assim por quê? Porque o mais eminente ascendente de Davi, de Jesus,
na árvore genealógica de Jesus era Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi, porque este é o rei mais excelente que Israel conheceu. E Jesus, ele apenas não é apenas um rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso que Jesus é citado como filho de Davi. E todas as vezes que alguém, lembrem-se disso, observe na Bíblia, todas as vezes que alguém chamava Jesus de filho de Davi, ele parava, dava atenção. Alguns teólogos até brincam dizendo que se você quisesse tocar o coração de Jesus, era só chamá-lo de filho de Davi, e ele com certeza ia parar e ia lhe dar atenção, independentemente do que ele estivesse fazendo. Ele ia parar tudo para te atender, porque filho de Davi fala da sua ascendência, fala da sua missão, fala que ele era o Messias prometido, que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele tem a linhagem real, que ele é da tribo de Judá, que ele é o cumprimento de todas as promessas. Isso é muito interessante e importante para que destaquemos e entendamos a palavra de Deus como ela deve ser entendida. Então, quantos filhos teve Jessé? Ele teve 8. Vamos agora fazer uma conclusão rápida para você entender o que é que deve ter acontecido, porque Eliú não era citado nas duas primeiras listas que nós colocamos aqui. Não é citado. Lá na frente, em Crônicas, como nós já vimos, que ele vai ser citado, em 1 Crônicas 27, 18. Aí sim vai ser citado Eliú, mas antes ele não é citado, não aparece em nenhum texto. Bom, a lista dos filhos de Jessé deve ficar mais ou menos assim. Vou colocar para você entender. A lista, você pode observar, ela vai ter Eliabe como o primogênito, depois Abinadab como o segundo, Samá o terceiro, depois Natanael o quarto, Radai o quinto, Azon o sexto, Davi o sétimo e Eliú o oitavo, conforme 1 Crônicas 27, versículo 18. E também é bom ainda ressaltarmos que a Bíblia menciona ainda 2 irmãs de Davi. Então, ele teve vários irmãos, 7 irmãos, e ainda 2 irmãs que foram Zeruia e Abigail, conforme 1 Crônicas 2, versículo 16. Anote tudo isso, você encontra no material de vocês, da apostila, mas vocês têm que aprofundar esse assunto, estudá-lo, porque se alguém lê isso, o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, e perguntar, mas como assim Jessé tinha 8 irmãos, ou 8 filhos? Como é que Davi tinha 7 irmãos? Se ele é o sétimo, onde está esse oitavo? Aí você tem que ter uma resposta, porque se um cético, um ateu, uma pessoa que não crê na Bíblia Sagrada vem com uma questão dessas e vai dizer assim, tá vendo? A Bíblia está em contradição, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia não é a palavra de Deus coisa nenhuma, porque ela mesma se contradiz, numa parte diz uma coisa, na outra parte diz outra. Não, os textos se complementam a partir do momento que nós encontramos as referências bíblicas e conseguimos anexar um texto ao outro. A Bíblia interpreta-se a si mesma. E por isso nós estamos aqui na Sala Teológica, volume 4, onde nós estudamos vários textos, curiosidades bíblicas e exegéticas da Palavra de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar e eu espero você lá. Nós temos outro assunto interessantíssimo e nós estamos começando. Ainda tem muita coisa pela frente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.